Nesta nossa visita ao Património Cultural de Lisboa, fazemos agora uma paragem no Largo da Graça. E é aqui que encontramos um dos melhores miradouros da capital. Mas este é um local também recheado de história. Atrás de mim está a Igreja da Graça, mas este local está também relacionado com a conquista da cidade. Quem nos vai contar tudo é Joel Moedas Miguel, historiador, e que está aqui connosco e nos vai dizer, então, porque é que este local está tão relacionado com a conquista de Lisboa? Este lugar é um lugar magnífico, cheio de história. Tem esta igreja, que é uma das igrejas maiores da cidade de Lisboa, e anexa a ela também um dos conventos maiores que a cidade teve nos seus últimos séculos. Mas este lugar era conhecido não como Colina da Graça, mas como o lugar da Almofala, ou seja, o lugar do acampamento das tropas de Dom Afonso Henriques, as tropas portuguesas e as tropas dos cruzados que vieram em auxílio a Dom Afonso Henriques para a conquista da cidade em 1147. Portanto, neste lugar ficaram as tropas portuguesas, as tropas flamengas e as tropas de origem germânica, e em frente na colina do Chiado ficaram então as tropas anglo-normandas. E é então nesse contexto que este lugar começa a ser ocupado e que depois vai dar origem a algumas igrejas. A primeira é a Senhora do Monte, onde se venera o lugar do martírio de São Gens, um bispo histórico da cidade de Lisboa, e depois temos a construção da Igreja de São Vicente, dedicada aos agostinhos. Vão ser então os fundadores depois da igreja aqui em 1271. Ora, esta igreja não é a original, uma vez que a original foi destruída durante o terremoto de 1755. Sim, esta não é original. A Igreja da Graça teve várias campanhas de obras, uma no século XVI e depois outra no século XVIII, no início, mas a grande nave da igreja, o corpo principal da igreja, é destruído pelo terremoto de 1755, apesar de salvarem algumas partes que nós hoje vamos visitar, nomeadamente a portaria e o claustro do antigo convento da Graça, e depois algumas capelas familiares e de algumas irmandades que nós hoje também vamos visitar. E nada melhor do que entrarmos e conhecermos então a igreja. Joel, e aqui no interior da igreja percebemos então de que é ricamente decorada, e relembro que este edifício já é pós-terremoto de 1755. Exatamente, todo o edifício que nós estamos agora a ver foi desenhado por Manuel Caetano de Sousa, um dos grandes arquitetos do pós-terremoto, arquiteto inclusive do primeiro projeto do Palácio da Ajuda, e é ele que vai arquitetar a fachada e todo o arranjo interior, que de facto é de enorme riqueza, de enorme trabalho. É de facto um arquiteto que, ao contrário dos outros arquitetos pombalinos, são mais sóbrios. Ele ainda tem uma gramática decorativa muito barroca, muito rococó, podemos assim dizer, e de facto isso pode-se ver em toda a ornamentação, em todas estas varandas, estas tribunas varanda que dão sobre a nave da igreja. O repórter de imagem Jaime Guilherme está aqui a mostrar então o que é a riqueza desta igreja. Que pormenores é que gostaria de destacar? Bem, eu gosto muito de destacar a Capela Mor, que de facto é de uma riqueza enorme, com a presença de 2 órgãos de tubos que estão agora à espera de restauro, de ter um mecenas que o patrocine, e de facto podemos dizer que é um das melhores capelas Mor, das melhores decorações que nós podemos encontrar em Lisboa. E depois toda a igreja está cheia de altares e de imagens dedicadas a diferentes devoções, ligadas a diferentes irmandades. Há uma pequena, podemos dizer, capela ou altar dedicada a Nossa Senhora da Correia que eu gostava de destacar, que de facto é muito curiosa. São imagens de roca, portanto vestidas, em que nós vemos Nossa Senhora ao centro a ligar Santa Mónica e Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é de facto o santo que é venerado também nesta igreja Nossa Senhora da Graça, porque é o pai da ordem dos agostinhos, que estavam exatamente a viver aqui no convento ao lado. Ora, estando nós a falar de património, é importante referir que esta igreja precisa de um restauro urgente, nomeadamente a zona toda do telhado, porque já há infiltrações. Exatamente, é uma igreja que está a precisar de um restauro urgente e que está exatamente à procura de mecenas. É de facto um património riquíssimo que está em risco de se perder, e de facto o telhado é o mais importante neste momento para preservar todo o interior que nós estamos agora a ver. E há aqui muitas relíquias para conhecer, e é isso mesmo que nós vamos fazer já a seguir. Venha daí.
Joel, e estamos agora a entrar num espaço que, por norma, está sempre fechado ao público, porque também é um espaço independente desta igreja. E estamos a falar de uma irmandade. Exatamente, estamos a falar da Real Irmandade de Vera Cruz e do Senhor dos Passos, uma irmandade fundada em 1586 por Luís Álvares de Andrade e que é de facto muito interessante não só a nível da devoção que é aqui promovida, a devoção exatamente à Santa Cruz, mas também à Paixão de Cristo, portanto é responsável por uma das maiores procissões, atualmente a maior procissão que existe na cidade de Lisboa, que se realiza sempre no segundo domingo da Quaresma, mas, portanto, este é um espaço de uma irmandade, um espaço privado, que, apesar de ter uma entrada de acesso pela Igreja, é um espaço independente da Igreja. E as pessoas só conhecem através das visitas que o Joel faz. Exatamente, portanto, ou nas alturas de devoção, de oração à imagem do Senhor dos Passos, ou então através das visitas que eu costumo aqui realizar, e que de facto é um espaço lindíssimo, como nós podemos ver a nível decorativo. Temos não só o azulejo de Manuel da Costa, azulejo já pós-terremoto de 1755, onde nós vemos a introdução de várias cores, portanto não temos só o azul e branco, que é marcado pelo reinado de Dom João V, e depois temos também toda a parte decorativa das portas, das paredes, deste tipo de boiserie ou de trabalho apainelado, que de facto faz deste espaço quase como um espaço palaciano, que nos permite depois aceder ao camarim, onde está então a imagem do Senhor dos Passos. Tudo isto concebido pelo mesmo arquiteto da Igreja da Graça, Manuel Caetano de Sousa, que de facto cria aqui um ambiente extraordinário do barroco português. Ora, e é esta imagem que as pessoas veem a sair então na procissão que acabou de referir, e é uma imagem muito venerada e que todos os anos milhares de fiéis acompanham durante a procissão. Exatamente, é uma imagem que atrai milhares e milhares de pessoas, não só aqui da paróquia da Freguesia da Graça, mas toda a cidade de Lisboa. A procissão tem um percurso exatamente de São Roque até aqui à igreja, a imagem é levada nas vésperas para a igreja de São Roque e, portanto, vai fazendo um percurso ao longo, um percurso histórico, que é o percurso também dos passos que existiam ao longo da cidade de Lisboa, faz esse percurso até chegar então aqui à Igreja da Graça e depois aqui então à Real Irmandade. Joel, voltamos a falar mais à frente. Estamos assim hoje a conhecer este património histórico que é a Igreja da Graça, que tem então locais escondidos que não estão por norma abertos ao público. Na nossa próxima intervenção vamos continuar a explorar este património. Nesta nossa visita à Igreja da Graça, vamos agora entrar numa das áreas menos conhecidas. Estamos na Capela dos Soares da Albergaria e é uma capela de finais do século XV, dos poucos espaços que resistiu ao terremoto de 1755. E aqui há pormenores que vale a pena conhecer. E quem vai dar-nos estes pormenores é Joel Moedas Miguel, historiador, que está aqui connosco e a quem pergunto: Joel, que importância tem esta capela e o que é que vamos aqui conhecer? Esta capela tem uma importância enorme, podemos dizer que é uma capela ligada às famílias do Império, porque temos Lopo Soares da Albergaria, que foi governador da Índia, os túmulos dos seus pais, neste arranjo fantástico que nós podemos incluir na escola da Batalha, portanto temos aqui o gótico português que vem dessa escola, e depois temos também aqui um túmulo muito interessante de Gonçalo de Gomides, que era avô de Afonso de Albuquerque. E, de facto, depois o pai de Afonso de Albuquerque vai se casar com uma senhora Albuquerque, prima também de Lopo Soares da Albergaria, e sabemos que em 1566 Afonso de Albuquerque vai ser enterrado, vai ser sepultado na Igreja da Graça. A verdade é que desapareceu o seu túmulo original com o terremoto de 1755. Depois, mais tarde, o Marquês de Angeja, herdeiro, descendente de Afonso de Albuquerque, vai reorganizar esta capela e nós pensamos exatamente, e ele também pensou, ter achado as ossadas do seu antepassado e tê-las colocado então aqui na capela dos seus antepassados. Portanto, muito provavelmente Afonso de Albuquerque, uma figura maior da nossa história, está aqui sepultado. E são pormenores que muitas vezes quem entra nesta igreja desconhece, passa por aqui e nem sequer se apercebe da importância deste património que está aqui mesmo ao nosso lado. Completamente. De facto, a Igreja da Graça está cheia destes tesouros escondidos que vale a pena visitar.
Vamos então continuar a conhecer este património. Estamos agora a entrar na antiga sacristia. Este é um espaço reservado a que muito poucas pessoas têm acesso. Vamos saber mais detalhes sobre este espaço com o Joel. Joel, então o que é que nós estamos a ver à nossa volta? Este é um espaço fabuloso. Antes de entrarmos na sacristia, temos este átrio, onde podemos ver azulejos que foram recuperados da antiga igreja destruída pelo terremoto, azulejos que são considerados dos mais antigos da cidade de Lisboa. E depois temos uma porta fabulosa, também da autoria de João Nunes Tinoco, o mesmo autor da portaria e do claustro do convento dos Agostinhos, que era exatamente a sacristia do convento e a sacristia da igreja, que foi patrocinada por dois irmãos, Dom Mendo de Foix, secretário de Estado de Dom Pedro II, pelo seu irmão, o Bispo de Hipona, que de facto vão patrocinar a construção desta sacristia e que vão ser então sepultados no seu interior. O repórter de imagens, Jaime Guilherme, está neste momento então aqui a mostrar alguns pormenores desta ornamentação que é toda ela muito rica. É muito rica e de facto temos aqui uma mistura. Ali ao fundo, na entrada, temos azulejos, então, nós pensamos ser do século XVI, estão ainda em estudo. Depois, aqui estes dois altares laterais, já temos azulejos do século XVII. E depois, mesmo junto à entrada, já temos azulejos do século XVIII, pós-terremoto de 1755. Portanto, temos aqui uma coleção fabulosa. Vamos então entrar e conhecer a sacristia em pormenor. Joel, e aqui realmente é surpreendente como estamos rodeados de história. É verdade. Nós estamos então perante o túmulo de Dom Mendo de Foix, um túmulo ainda do século XVII, mas depois com uma escultura de Claude Laprade, um escultor que esteve em Portugal no reinado de Dom João V. Depois também temos um conjunto de silhares de azulejos de Manuel da Costa, já postos no período da conclusão deste espaço a seguir ao terremoto de 1755, e temos também um teto fabuloso de Pedro Alexandrino de Carvalho, que vai pintar este teto, que é um teto de tela sobre madeira, e que faz dele, de facto, também uma das peças únicas aqui da Igreja da Graça e também um dos tetos que precisam de ser restaurados e precisam de um mecenas para que isso aconteça. Joel, e este é um património que, como temos verificado, é visitado por muitos estrangeiros, poucos portugueses aqui se vêem, não há por norma visitas guiadas, mas quem quiser saber mais detalhes históricos, conta com as visitas que o Joel aqui faz. Sim, claro, eu organizo visitas guiadas a esta igreja, a estes espaços que estamos a visitar, que são os espaços fechados ou menos conhecidos da igreja, e de facto é um prazer enorme poder mostrá-los, não só aos estrangeiros, mas aos próprios portugueses, ou sobretudo aos próprios portugueses que conhecem a igreja de fora, conhecem a parte da nave central e depois não conhecem estes pequenos tesouros que a rodeiam. Joel, muito obrigada por nos ter feito esta visita guiada. Ficámos assim a conhecer em pormenor as preciosidades que a Igreja da Graça acolhe. Nada melhor do que vir até cá conhecer então este património histórico da cidade.